por mí, aquí a la espada de Miraflores, Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. O governo dos Estados Unidos acaba de colocar em prática uma medida sem precedentes: $50 milhões pela captura do presidente Nicolás Maduro. Sim, estamos falando de um chefe de Estado em exercício, que agora passa a figurar na lista de procurados internacionais de Washington, ao lado de líderes de cartéis e terroristas globais. Isso não é apenas um anúncio comum de política externa. É a sinalização de que, para os americanos, a Venezuela deixou oficialmente de ser apenas uma ditadura incômoda e passou a ser considerada uma ameaça direta à segurança nacional. Nicolás Maduro, sucessor de Hugo Chávez, sempre foi acusado de corrupção, narcotráfico e de usar as forças armadas para sustentar seu regime. Mas a decisão recente do Departamento de Justiça americano vai além dessas acusações. Agora, ele é formalmente tratado como líder de uma rede criminosa internacional com conexões no tráfico de drogas e apoio de grupos armados. Isso abre uma nova página na política externa dos Estados Unidos. Não estamos falando apenas de sanções diplomáticas ou bloqueios econômicos, mas de uma transformação completa na forma como Washington lida com Caracas. Logo após o anúncio da recompensa, os Estados Unidos da América intensificaram sua presença militar no Caribe. Navios de guerra de última geração foram posicionados próximos às águas venezuelanas, acompanhados por aeronaves de vigilância, drones de longa distância e embarcações de combate litorâneo. Essa movimentação não é simbólica. Ela demonstra que os Estados Unidos está pronto para agir em vários níveis. Vigilância constante das rotas marítimas usadas pelo narcotráfico, pressão psicológica sobre o regime de Maduro e, principalmente, a mensagem de que qualquer escalada poderá ser respondida de forma imediata. O comando dessa operação fica em Key West, na Flórida, onde funciona um centro de coordenação que reúne militares de diferentes ramos das Forças Armadas Americanas, além de agências federais e representantes de países aliados. Mas afinal, por que essa recompensa é tão significativa? Em primeiro lugar, porque ela reclassifica Maduro de um ditador regional para um inimigo público internacional. Isso permite aos Estados Unidos agir em 3 frentes. 1. Bloqueio econômico ampliado. Empresas, bancos e indivíduos que mantiverem laços com a Venezuela correm risco de serem isolados do sistema financeiro global. Segunda, operações de alta intensidade. Agora, existe respaldo legal para que forças especiais ou ataques de precisão sejam utilizados contra alvos ligados a Maduro, mesmo fora da Venezuela. Terceira, pressão jurídica e diplomática. Qualquer aliado de Caracas poderá ser acusado de cumplicidade com um regime classificado como criminoso. Em resumo, não é apenas uma recompensa em dinheiro, é uma mudança de enquadramento legal que abre espaço para ações muito mais duras. Esse movimento dos Estados Unidos coincidiu com algo enigmático. Um avião militar russo foi visto circulando pela América do Sul em uma rota irregular. Pousou em Brasília, desapareceu do radar ao atravessar a Bolívia e reapareceu em Caracas, capital venezuelana. O fato levantou suspeitas de que Moscou pode estar prestando apoio estratégico a Maduro, em plena escalada de tensões com Washington. Se essa cooperação for confirmada, o Caribe pode se tornar um novo palco de rivalidade entre grandes potências, reacendendo uma dinâmica que lembra a Guerra Fria. Para entender por que os Estados Unidos da América chegaram a esse ponto, precisamos olhar para dentro da Venezuela. Segundo diversas investigações, Maduro seria o chefe do chamado Cartel de los Soles, uma rede de generais e políticos que utilizam a estrutura do Estado para facilitar o tráfico de drogas. Essa rede transformou a Venezuela em algo que analistas chamam de narcoestado. O território nacional não é apenas rota de passagem, mas base operacional. Autoridades civis e militares estariam envolvidas diretamente no contrabando. E os lucros ilícitos servem para sustentar o regime politicamente. Essa acusação, claro, é negada pelo governo de Caracas, que a chama de propaganda imperialista. Mas, para Washington, trata-se de um risco que não pode mais ser ignorado. O anúncio de Trump não passou despercebido nos países vizinhos. We have Venezuela acting up in a different way. They're
They continue to send people that we rebuff to our border. They continue to send drugs into our country, Venezuela. México reafirmou sua soberania, rejeitando qualquer possibilidade de operações militares estrangeiras em seu território. Ainda assim, extraditou dezenas de líderes de cartéis para evitar maiores pressões. Colômbia, historicamente alinhada aos Estados Unidos, demonstrou preocupação com a possibilidade de instabilidade regional. Brasil se viu em uma posição delicada após a visita inesperada do avião russo em Brasília, sem autorização clara das autoridades. Rússia, embora sem declarações oficiais contundentes, deu sinais indiretos de que está disposta a se envolver. Cada um desses movimentos mostra que o impacto da decisão de Trump vai muito além das fronteiras da Venezuela. Até aqui, as operações ligadas a essa estratégia já resultaram em grandes apreensões de drogas e bilhões de dólares em prejuízo para grupos criminosos. No entanto, especialistas alertam para um dilema conhecido como efeito deslocamento. Quando uma rota é desbloqueada, os traficantes simplesmente abrem outra. Ou seja, as apreensões impressionam nos relatórios, mas dificilmente reduzem o consumo nos Estados Unidos. A grande questão é se tratar Maduro como criminoso internacional terá impacto real no narcotráfico, ou se apenas aumentará na tensão geopolítica. O que estamos vendo é um redesenho das alianças. Os Estados Unidos buscam apoio dos países vizinhos para justificar medidas mais duras contra Caracas. Enquanto isso, Rússia e possivelmente China enxergam na Venezuela uma oportunidade de desafiar a influência americana em seu próprio quintal estratégico. Esse cenário lembra, em muitos aspectos, as disputas indiretas da Guerra Fria, mas agora com a presença do narcotráfico como elemento central. A recompensa de 50 milhões de dólares pela captura de Maduro não é apenas sobre um líder autoritário. É sobre como a política americana para a América Latina entrou em uma nova fase, mais agressiva, mais imprevisível e com riscos muito maiores. E a pergunta que fica é: será que essa escalada vai aproximar os Estados Unidos de um desfecho vitorioso contra o narcotráfico? Ou será apenas o início de um conflito regional com potencial de envolver grandes potências? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe o vídeo para que mais pessoas entendam o que está em jogo. Aguarde os próximos vídeos, porque essa história está só começando.